Obrigado, Sérgio, toda a equipe lá do Verão Espetacular. Vamos agora para o futebol. Nessa semana, mais 2 técnicos estrangeiros foram apresentados. O português Jesualdo Ferreira, no Santos, e o venezuelano Rafael Dudamel, no Atlético Mineiro. Olha, gente, já são 4 na primeira divisão aqui no Brasil. Vamos falar sobre eles e sobre um cara que está há muito mais tempo por aqui, viu? Meu nome é Luís Miguel, vim de Lisboa e vim para o Brasil atrás de sucesso. Sucesso onde o uniforme seca no varal, onde a rede é amarrada com arame, onde o cachorro faz parte do grupo e onde os tênis surrados são símbolos do esforço. Em Cascavel, no interior do Paraná, encontramos um técnico que chegou muito antes dessa leva de estrangeiros aqui no Brasil. Eu cheguei ao Brasil no início dos anos 2000, num vai e vem ainda inicial, e depois em 2006 para 2007 a gente começou a trabalhar um pouquinho no Rio, num projeto social, e depois eu comecei na primeira experiência profissional em Pernambuco. Aperta! Depois de Rio e Pernambuco, o português trabalhou no Rio Grande do Norte, no Pará, no Amazonas, na Paraíba, no Maranhão, no Piauí e no Ceará. Foram 24 clubes nessas andanças, que renderam, além de boas histórias, uma família. Me sinto brasileira, sou casado aqui, a minha esposa é brasileira, a gente está junto há mais de 10 anos, a família dela é brasileira, é paraense, do meio da Amazônia também. É uma terra que eu adoro, que é o Pará. Espero me aposentar e ir viver no Pará. E tenho uma filha brasileira também já de 15 anos, então, assim, para mim, as melhores experiências de vida eu tenho vivido hoje no Brasil. Agora, no Cascavel Clube Recreativo, da primeira divisão do Paraná, começa o novo desafio. A gente sabe que é um time com um investimento limitado, que a gente vai ter que lançar alguns jovens, mas o primeiro objetivo que me foi pedido é não deixar o time cair. O Luís Miguel já rodou bastante e é experiente no futebol brasileiro. E a nova onda de treinadores estrangeiros chega com mais conterrâneos dele. No Flamengo, já consagrado e campeão Jorge Jesus. No Santos, o estreante Jesualdo Ferreira. E no Avaí, o também novato por aqui, Augusto Inácio. O que esses 3 têm em comum, além da nacionalidade portuguesa, os currículos recheados. Nós somos os eleitos, nós somos os escolhidos para fazer e cumprir com aquilo que é os objetivos do clube. Augusto Inácio, 64 anos, campeão português em 2000 com o Sporting, que não conquistava o título havia 2 décadas. Todas as dificuldades que eu pudesse sentir, jamais iria recusar vir treinar. O Clube do Pelé, um clube mítico, que foi para mim a primeira referência do futebol brasileiro. Jesualdo Ferreira, 73 anos, tricampeão português pelo Porto de 2006 a 2009. Essa espécie de redescobrimento do Brasil pelo futebol é influenciada pelo sucesso de Jorge Jesus. 3 vezes campeão português, e assim que chegou, foi claro em sua missão. Ganhar só não chega, a exigência, a cobrança é muita. Exigência de bom futebol, que ele e o argentino Jorge Sampaoli no Santos cultivaram durante o ano passado. As pessoas redescobrindo o amor pelo espetáculo, não somente pelo resultado, mas aquela palavra mágica de como. Então eu acho depois disso uma tendência natural de procurar buscar ideias de fora. O argentino Eduardo Cudê, campeão pelo Racing no ano passado, chegou ao Internacional aos 45 anos e já se sentiu bem à vontade. Me gusta el lío, el quilombo, não sei como se dirá cá. Lío e quilombo, em tradução livre em português, querem dizer bagunça. E no caso do Cudê, o desejo dele é que essa bagunça empurre o Inter o ano inteiro.
O venezuelano Rafael Dudamel, de 47 anos, chega ao Atlético Mineiro com fama de especialista em trabalhar bem com as categorias de base. Ele foi vice-campeão mundial sub-20 em 2017 com a Venezuela e até dezembro comandava também a seleção principal. Mas por que tanto interesse recente em treinadores de outros países? Ficou óbvio em 2018 que um dos problemas aqui os técnicos, são os técnicos. Quando o Brasil não conseguiu classificar nenhum time para a final da Libertadores, apesar de uma grande vantagem financeira, e jogando time atrás do time brasileiro eliminado por não querer jogar. Os efeitos da derrota da seleção brasileira no Mundial de 2014 também foram óbvios, e entre eles veio o crescimento da lista de técnicos estrangeiros por aqui. Juan Carlos Osório e Diego Aguirre em 2015, Edgardo Bauza e Paulo Bento em 2016 e Reinaldo Rueda em 2017 assumiram importantes clubes brasileiros, mas nenhum deles deixou grandes lembranças ou títulos. Sampaoli e Jesus conseguiram causar impacto pelo futebol e, no caso do português, também pelas conquistas. O técnico brasileiro, na grande maioria, eu posso concordar que um pouco mais defensivo o estilo dele. O técnico europeu, na grande maioria, é um pouco mais ofensivo o estilo do trabalho dele. O cara preocupado com o emprego, ele pensa, a gente não pode perder. Então o Brasil vira o reinado de pragmatismo, de técnicos sobreviventes. Outros países já tiveram ondas de técnicos estrangeiros, inclusive Portugal. Em Portugal, durante muito tempo, nenhum português liderava uma equipa grande. Havia técnicos estrangeiros nas grandes equipas. Porquê? Porque as pessoas pensavam que naquela altura em Portugal ninguém sabia nada daquilo e era preciso que viessem de fora ensinar-nos a nós. E nós tivemos a humildade de ouvir e quando eles vieram, nós ouvimos. Tive técnicos venezuelanos, colombianos, argentinos, iugoslavos e isso me permitiu uma cultura de futebol, uma cultura tática muito ampla. Uma cultura de futebol, uma cultura tática muito ampla. Mas a presença de treinadores de fora no Brasil não é assim uma unanimidade. Então acho que nós temos que dar valor ao produto nacional. As pessoas vêm de fora aqui e são deuses, né? E a gente esquece um pouquinho daquilo que os nossos treinadores fizeram por nós. Vim trabalhar. Não vim tirar o lugar a ninguém. Não vim ensinar ninguém. O que incomodou Jesus também já fez parte da caminhada do Luiz Miguel. Muita gente me olhava com desconfiança por ser português, muitas vezes. Português não entende nada de futebol. Pensei de haver isso na beira do campo, né? Com o tempo, o Luiz Miguel venceu essa desconfiança e segue atrás do sucesso que alguns estrangeiros já alcançaram. O Jesus deu certo, eu acredito muito que o Jesualdo possa dar certo também, mas o Paulo Bento não deu. Eu já dei certo em alguns lugares e não dei certo em outros. Então não tem receita pronta, tem trabalho. E nisso, nós portugueses somos obstinados por trabalho. Trabalho que, no final das contas, deve interessar muito mais do que qualquer nacionalidade. Os trabalhos de sucesso aqui no Brasil acabam ditando as regras, né, dos treinadores. Por exemplo, em determinado momento a gente falou muito do Carille, dos treinadores jovens. O Carille teve sucesso no Corinthians, então ficou em evidência. Aí depois teve o trabalho do Felipão, que também teve sucesso no Palmeiras, foi campeão, ficava aquela coisa assim, não, precisa que ter aquele treinador que fala a linguagem do boleiro, a volta que dos medalhões, ter, né, o vestiário, enfim. E agora tem o Jorge Jesus, que foi campeão, e tem o próprio Sampaoli também, que fez um bom trabalho no vice-campeonato com o Santos. Então, assim, é a moda, mas também já tem um trabalho com sucesso. Pois é tanta moda que a gente trouxe também um comentarista estrangeiro aqui, Little Peter, Pedrinho, para conversar com a gente um pouco sobre essa tendência de 2020. Bom dia, Pedrinho. Bom dia, galera, que sou cidadão português. Não, estrangeiro aí, tá Pedrinho, em Portugal conhecido como Pedrinho. Vem cá, me fala uma coisa, Pedrinho, o que tem de bom e o que tem de ruim nessa onda de técnicos estrangeiros aqui no Brasil? Olha, a questão positiva, eu acredito que seja a metodologia, o processo de treinamento, que pode trazer algo diferente, algumas ideias diferentes, isso é muito bom. E não ter o laço, né?
não ter o laço com os vínculo com o diretor, com torcida, com o empresário. Acho que isso é um lado muito positivo. O lado negativo é que, de repente, a falta de conhecimento de características de alguns atletas, de conhecer o campeonato a fundo, né? Saber realmente a distância de um lugar para o outro. Eu acho que isso pode dificultar e, às vezes, demora um pouco mais de tempo para ele se adaptar. Apesar que o Jorge Jesus mudou tudo isso, né? Quebrou um monte de paradigma aí. E também imagino que tem uma questão de perfil, né? Às vezes a moda ele vai puxar assim, esse cara aqui não necessariamente ele tem o perfil do time, mas às vezes ele pode chegar para mudar o perfil do time. Como é que você vê, por exemplo, o Kudê chegando no Internacional? Se você analisar friamente, essa pergunta é perfeita. O Kudê tem uma característica muito ofensiva, né? Um time que agride, foi campeão no Racing assim, né? Um Racing que hoje não é a grande força do campeonato argentino, a gente tem o Boca e o River como as grandes forças, e ele chega e atropela, vai para cima. E, teoricamente, o Inter é um time que joga mais atrás, então o perfil, teoricamente, não bate. Mas, se você quer mudar o modelo, o Kudê chegou para isso. E tem também o Dudamel no Atlético Mineiro, um treinador que fez muito sucesso nas divisões de base da Venezuela, colocou essas divisões de base num outro patamar, conquistou títulos, fez um bom trabalho por lá. Como é que é essa questão do treinador ter uma experiência numa seleção e agora vir para um clube brasileiro com uma pressão totalmente diferente? Respeitando a seleção da Venezuela, é uma seleção, mas eu acho que a perspectiva em cima da seleção venezuelana era uma. A perspectiva e o trabalho que o Dudamel vai ter que fazer no Atlético Mineiro é outro. O ponto positivo do Dudamel é de ter feito um ótimo trabalho na categoria de base na seleção da Venezuela. Agora, no Atlético Mineiro, a proposta de jogo do Atlético é agressiva, é para frente, né? O Galo doido foi assim. E o Dudamel tem uma característica um pouco mais de organização defensiva. E Mr. Gesualdo, chegando para dar uma sequência de treinadores estrangeiros no Santos, que ano passado teve São Paulo e agora tem o português. Primeiro, um cara muito legal, né, nas entrevistas, um cara bem agradável. Ele já pega um time melhor estruturado em termos de modelo de jogo deixado pelo Sampaoli. A característica dele é um pouco diferente do Sampaoli. O Sampaoli é um cara completamente ofensivo, a essência do Sampaoli é essa. E o Gesualdo, pela história dele, é um time mais organizado, né? Tem uma estrutura defensiva melhor. Então muda um pouquinho o padrão, mas em termos de conhecimento para os atletas de um treinamento mais complexo, eu acho que o Gesualdo foi uma boa escolha. Você está falando aí do Gesualdo, a gente vai falar agora, por exemplo, do Flamengo. Pedrinho, daqui a pouco você volta a conversar com a gente tem algumas lembranças para conversar com você. Boas ou não? Depende. Depende do ponto de vista.